E eu não sei até que ponto vocês sabem a história da feira, porque com a ditadura realmente houve uma interrupção de muitos processos que eram muito interessantes. E o processo teatral dos jovens que faziam teatro naquela época também ficou interrompido na ditadura e silenciado, não é? Essas histórias não são passadas adiante, assim. Vocês sabem muito bem que se pudesse ter um grupo de gente, infelizmente bastante poderosa, que se pudesse transformava o Brasil e principalmente o Rio de Janeiro em Miami. Então, uma das coisas que a gente faz para transformar um país numa colônia de novo é não dar importância para a sua cultura, não dar importância para a sua linguagem, não dar importância para as suas criações, e dizer que tudo é uma porcaria. Eu não sou brasileira, mas eu estou cansada de ouvir falar mal do Brasil. Estou cansada de ouvir falar mal do Brasil, cansada de ouvir falar mal de América Latina. Então eu estou quase que numa cruzada de resgate da nossa cultura, dos nossos valores, porque nós temos muitos valores, muitos. Eu, quando cheguei ao Brasil, fiquei impressionada com a quantidade de pintores. A música todo mundo conhece, mas a quantidade de pintores, com escritores como Guimarães Rosa, são grandes escritores. E há uma negação, isso não se ensina, não se aprende. Então, vocês que são jovens, vocês têm que ir atrás disso. Então, o Teatro de Arena pertencia a esse movimento. Como na Argentina e em outros países latino-americanos, o Hugo está aqui, ele sabe, tinha todo esse movimento teatral de um resgate do que eram os valores nacionais. E o Teatro de Arena se inscrevia nesse movimento, que era um movimento latino-americano. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu ao mesmo tempo? Eu não sei, talvez o Hugo saiba melhor, mas é uma linha de pesquisa belíssima, belíssima. Por que aconteceu ao mesmo tempo? E porque esses teatros trabalhavam sem dinheiro, trabalhavam com bilheteria, na Argentina também. Então, como trabalha aqui o Grupo Monguzá, que um vende as entradas, outro faz café, outro... Você vê os atores vestidos com a roupa que depois eles vão subir em cena, vendendo as entradas. Esse era o espírito. Um limpava o banheiro, enfim, era um trabalho realmente comunitário. E se considerava uma criação coletiva também. Ninguém era dono de nada, não é? Esse era o espírito da época. E nesse espírito era também o espírito do Teatro de Arena. Então, como foi mencionado aqui, o Teatro de Arena, quando o Boal chegou dos Estados Unidos, criou um seminário de dramaturgia. Então, surgiram muitos autores, entre os quais o Lauro César Muniz, que é um dos autores da feira. E o Plínio Marcos estava sempre sentado na porta do Arena. Esse outro capítulo, assim, daria para falar muito quem era essa figura do Plínio Marcos, que é uma figura muito engraçada e muito simpática também. Bem, a censura era uma coisa feroz. Eles brincavam muito, tem muita coisa assim escrita, mostrando e querendo dizer como a censura era boba. Mas se vocês pensam bem, era uma verdadeira tragédia, porque esses grupos que tinham tão pouco dinheiro, primeiro tinham que submeter os textos à censura. Depois eu vou explicar por que eu pendurei esses 4 banners ali. Eles tinham que encaminhar os textos para a censura. A censura demorava um tempão para se pronunciar. Eles já tinham, o espetáculo já tinha o dia marcado. Então, eles precisavam saber, né, se a censura tinha liberado ou não o texto. A feira tem uma carta de Cacilda Becker pedindo ao censor para acelerar um pouco o processo, porque a feira estava pronta para estrear e não podia estrear. Depois, eles iam ver espetáculo. Então, primeiro censuravam o texto, depois eles iam ver o espetáculo e censuravam o espetáculo. Então, antes da estreia, podiam proibir, por exemplo, um espetáculo que tinha custado dinheiro para o grupo, que já estava com a roupa pronta, já tinha um cenário, enfim. Era realmente uma coisa muito complicada. Então, no caso da feira, o que aconteceu? Eles se juntaram, esse grupo, Boal, Lauro, Plínio, e falaram, bom, então, já que nós somos perseguidos e censurados, nós vamos fazer um espetáculo que eles não vão poder atacar. Não vão poder atacar porque a gente vai juntar os nomes mais importantes que tem aqui no momento. Os dramaturgos importantes, cantores, compositores, Caetano, Gil, os artistas plásticos, então eles não vão se atrever a proibir o espetáculo, certo? Bom, isso eles pensaram, lançaram essa ideia, que pensa você do Brasil de hoje? As pessoas tinham que responder artisticamente
a essa pergunta. E as pessoas enviaram os materiais, não é? Eles montaram o espetáculo, mandaram para a censura, e a censura cortou 80% da feira de opinião. Então, nós tivemos agora, através de um colega, acesso e a cópia de todo o dossiê da censura. São quase 200 páginas. Seria muito interessante a gente montar o 20% que sobrou, para ver o bicho que dava. Certamente ia dar uma coisa sem pé nem cabeça. Assim, né? Só monta o 20% que eles liberaram. No caso da peça do Plínio, na verdade, eles cortaram mais os palavrões. Depois vocês vão ver. Essa é a peça do Plínio, com os cortes da censura. Tá? Depois vocês vão ver que o Plínio gostava muito de botar palavrão, eles cortaram os palavrões. Mas em outras peças que eles cortaram o conteúdo. Se aqui cortasse os palavrões, a peça ia sobreviver. Se bem que a graça está nos palavrões. Porque realmente era uma provocação para a censura. O que o Plínio quis fazer foi assim, um deboche. Né? É uma peça extremamente debochada e muito engraçada. Eu adorava a feira, era a peça que eu mais gostava. Então, bom, aí nós montamos a feira. Eu trabalhei na feira como atriz também. E no dia em que a gente tinha que estrear, a peça, o espetáculo foi inteiramente proibido. Então aconteceu um fato que eu acredito que foi insólito na época, que a classe teatral inteira se juntou no teatro, que tinha sido alugado, o Ruth Cobar, e decretaram todos juntos que não íamos aceitar a censura da peça, que a feira ia ser feita de qualquer maneira contra a censura. Isso foi em 68, um pouco antes do AI-5. Vocês imaginam que a gente tinha que ter bastante coragem também para tomar essa atitude. Então foi muito importante que todo mundo, Cacilda Becker, Maria da Costa, as pessoas, enfim, famosas e importantes, vieram para o palco para dizer que não ia aceitar a censura. E aí a gente começou a fazer pequenos pedaços da feira em diferentes teatros. A Fernanda estava com uma peça, Maria da Costa também. Então a gente ia uns 5 minutos antes do espetáculo começar e fazíamos um pedacinho da feira só para dizer que a feira estava sendo feita. E era engraçado, porque tinha uma caravana de pessoas que nos seguiam. Eu não sei como as pessoas ficavam sabendo, ou se a gente falava, olha, amanhã vai ser em tal lugar, porque vinha assim uma espécie de caravana de carros atrás da gente para nos acompanhar, não é? Para sustentar que, de fato, a feira estava sendo feita apesar da censura. Né? Foi um ato de desobediência civil. Então, finalmente, nós tínhamos conseguido, através do juiz, uma liminar que permitiu que a feira fosse apresentada. Enfim, eu poderia falar muito. Eu tenho consciência de que psicanalista, quando sai do consultório, fala demais, porque no consultório eu tenho que ficar calado. Mas para que vocês não se aborreçam, não achem chato uma pessoa assim falando, eu vou passar a palavra para o Manuel, e depois vocês vão poder ver a peça da feira, eles vão fazer, né, a peça do Plínio para vocês, e vocês vão poder, eu convido vocês a ler esses banners, né, para ver assim como a censura operava, porque é engraçado. Vocês vão vendo como eles vão ficando cada vez mais curiosos até que chega a última página, que já está marcada. Engraçado, né? Na minha cabeça era vermelho, mas não, era um lápis preto, assim. Então, é isso. Eu quero dizer que, então, hoje é aniversário do Walter, e ele está fazendo 87 anos, são 50 anos a feira, e que, a partir de agora, tudo vai ser feira, e tudo que o Instituto fizer vai ser dedicado a Marielle Franco.